Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Primeiro vamos começar pelos 4 fármacos que são de eleição como primeira linha para tratamento, que são os tiazídicos, os IECAs, os BRAs e os bloqueadores do canais de cálcio. Uma ressalva para os beta-bloqueadores, que podem também ser eleitos como primeira linha, em pacientes que tenham, por exemplo, doença coronariana, enxaqueca, hipertiroidismo, tremor essencial e algumas outras causas. Sabendo essas 4, já tá de bom tamanho para um começo, tá? Vamos começar agora falando um pouquinho de cada classe em específico. Os tiazídicos, por exemplo, eles são fármacos de escolha para o tratamento da hipercalciúria familiar idiopática. Também são um dos medicamentos que é utilizado para tratamento em afrodescendentes, preferivelmente. Outra coisa que nós temos que saber dos tiazídicos, que é muito importante, são os seus efeitos colaterais. E para isso, eu vou ajudar um pouquinho. Nós temos 4 que vão descer e 2 que vão subir. Muito fácil assim, né? Então vamos pensar lá um pouco. 4 que vão descer. A volemia vai descer, o sódio vai descer, o potássio vai descer e o magnésio vai descer. Então nós vamos ter hipovolemia, hiponatremia, hipocalemia e hipomagnesemia. Ok? E quais são as 2 coisas que vão subir? Os lipídios e a glicemia. Então nós vamos ter hiperlipidemia e hiperglicemia como efeito colateral de tiazídico também. Entrando nos IECAs e BRAs, eu coloquei eles junto porque eles têm alguns efeitos muito comuns, tá? Nós temos que saber que em afrodescendentes eles não são tão eficazes para baixar a pressão, tá? E são de eleição em pacientes diabéticos e com alguma doença renal, principalmente proteinúria. Eles são nefroprotetores. É muito importante você saber disso. Eles gostam de perguntar. Mesmo em pacientes afrodescendentes, que eu falei que eles não funcionam tão bem para baixar a pressão, eles são de escolha se o paciente tiver diabetes ou proteinúria. Você vai escolher eles, tá bom? Mas temos algumas contraindicações. Por exemplo, eles sobem o potássio. Então, nós não podemos utilizar os IECA e os BRAs se o potássio estiver acima de 5,5. Nós não podemos utilizar os IECAs e os BRAs se o paciente tiver uma estenose bilateral de artérias renais. Ou se a creatinina estiver maior do que 3. E também durante a gravidez, porque eles são teratogênicos. Você não pode usar eles na gravidez, tá? Então, IECA e BRA, é importante saber do efeito nefroprotetor dele. Não esqueça do efeito nefroprotetor dele. É muito importante. Agora, uma especificidade do IECA, que você tem que saber, que cai todo ano em prova e vai continuar caindo. Paciente começou o tratamento para hipertensão e começou a ter uma tosse seca e reclama dessa tosse e não para de tossir. Qual medicamento foi iniciado nele? É o IECA. Você não pode esquecer da tosse do IECA e do angioedema. É só o IECA que causa isso. O BRA não causa isso, tá? Então, IECA, tosse e angioedema, você tem que lembrar também disso. Nos bloqueadores de canais de cálcio, é bom a gente falar que eles são outra classe de fármaco que são de eleição nos afrodescendentes e alguns efeitos colaterais, por exemplo, o edema maleolar. Nós temos outros também, como, por exemplo, hiperplasia gengival, dermatite ocre e etc. Lembrando que nós estamos falando dos dihidropiridínicos, tá? Os dihidropiridínicos é o quê? Amlodipino, nifedipino, esses fármacos com dipino no final. O verapamil e o diltiazem, que são fármacos não dihidropiridínicos, têm outros efeitos colaterais, mais parecidos com os efeitos colaterais dos beta-bloqueadores. Ok? Então falamos um pouquinho, algumas coisas importantes de cada um, bem no geralzão. Agora nós temos que saber as metas pressóricas. Metas pressóricas é um assunto importante que você tem que saber, tá? Então vamos começar. Primeiro nós temos que pensar no risco do paciente. Esse paciente tem um risco cardiovascular alto, como que vai ser? Se ele tiver um risco muito alto, nós temos que deixar mais baixa essa pressão, não é verdade? Não é a lógica, sim? Então vamos lá. Se o paciente tem uma hipertensão grau 1 de leve a moderado risco, nós vamos manter essa pressão abaixo de 140/90, tá? Se o paciente tem uma hipertensão grau 1 de alto risco ou grau 2, vai ser abaixo de 130/80, ok? Então, grau 1, baixo e moderado risco, menor de 140/90. Grau 2 e grau 1 de alto risco vai ser menor do que 130/80, o risco está maior. E a hipertensão grau 3, que eu não falei? A hipertensão grau 3, ela tem uma peculiaridade que ela é muito alta. A hipertensão grau 3 é pressão maior do que 180/110, tá?
Então é uma pressão muito alta. Se a gente fosse tentar baixar ela para um nível abaixo de 130 por 180, os efeitos dos colaterais dos remédios, das doses que nós iríamos ter que utilizar, seriam muito grandes. Por isso a meta da hipertensão grau 3, marque isso, a meta da hipertensão grau 3 é 140, menor do que 140 por 90 também. Então, junto com a hipertensão grau 1, leve e moderado. Falamos então agora das metas pressóricas. Agora tem uma última coisa importante que a gente tem que saber. Com quantos fármacos a gente vai iniciar? É a mesma coisa do risco, tá? Se um paciente tem mais risco, nós já vamos iniciar com 2. Então, hipertensão grau 1 de baixo e médio risco, nós podemos iniciar com um fármaco, tá? Além disso, nessa hipertensão, nós podemos até iniciar com mudanças de estilo de vida primeiro, antes de iniciar os fármacos. Se as mudanças de estilo de vida não funcionarem, que a gente vai iniciar um fármaco, ok? Se for uma hipertensão grau 1 de alto risco, hipertensão grau 2 e 3, vai ser com 2 fármacos. Lembrando que esses fármacos têm que ser de uma das classes de eleição que nós falamos no começo da aula. Uma das 4 classes. E outra coisa que você não pode esquecer é que você nunca pode associar um IECA junto com um BRA. Não faça isso. Você vai fazer que o paciente tem muitos efeitos colaterais, aumenta o risco de hiperpotassemia, entre outros, e não traz benefício algum para o seu paciente. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado. Se você puder, compartilhe. Até a próxima.